após a guerra de junho de 67. Todo um grupo, uma mobilização que em seu auge então conseguiu mobilizar literalmente centenas de milhares de israelenses, uma parcela significativa da população. Muitos israelenses então perguntaram aos palestinos onde está seu campo de paz, onde está seu movimento de paz. E a resposta palestina, então, obviamente ali a situação é socialmente diferente, é uma sociedade com menos liberdade de expressão do que Israel, mas geralmente foi todos nós somos o campo de paz, pois todos nós estamos a favor da paz, consequentemente nós não precisamos de um movimento de paz. O que então, em termos teológicos, pode soar muito persuasivo, mas em termos de política prática, então, é desapontamento para o campo de paz israelense. E do mesmo jeito, e talvez mais grave, é se der para fazer uma crítica, por exemplo, como fazem os novos historiadores, uma crítica do que historicamente os movimentos sionistas fizeram, você poderia, e na minha opinião, deveria fazer com a mesma severidade uma crítica da história palestina. Sim? Os palestinos não, se você não fizesse, basicamente você reduz os palestinos a vítimas da história, não a agentes históricos. Então você tira a agência delas, e isto, na minha opinião, é tanto assim, historicamente incorreto quanto também politicamente uma falta de respeito ao adversário. Pensemos, por exemplo, o papel de Haj Amin al-Husseini. Sim, tem em Israel, obviamente, muitos livros sobre como ele fez colusão com os nazistas, como ele visitou Hitler, como ele ajudou no Holocausto, etc. Não tem uma enorme literatura palestina sobre isto. Sim? Então, a mesma autocrítica, se fosse dupla de ambos os lados, provavelmente permitiria uma aproximação intelectual melhor entre ambos os lados. Ok. Agora, então, tudo isto, eu disse tudo isto, são minorias. São minorias progressistas, ou são progressistas se você te considera progressista e você está de acordo com elas, então você abraça elas também como progressistas. A maioria dos israelenses hoje não mais são progressistas. Pode ver na velha cidade de Jerusalém uma demonstração de judeus israelenses nacionalistas, com bandeiras, provavelmente para comprovar que tudo isto pertence a Israel, e eles obviamente não são felizes com esta crítica. Então, já desde bastante tempo temos uma reação conservadora. Esta reação conservadora A tenta de desmontar os argumentos, mas B, mais importante, tenta de deslegitimizar a crítica. De tal maneira que se torna mais difícil hoje em Israel emitir críticas do que 20 anos atrás. Bom, isto obviamente tem muitas causas. Próxima semana eu vou falar um pouco mais sobre isto. Mas, digamos, o ponto de partida é que o processo de paz fracassou. Antes do fracasso, Israel fez uma proposta aos palestinos na negociação. Barak fez uma proposta que, do ponto de vista de Israel, foi extremamente generosa. Obviamente, os palestinos rejeitaram, pois consideraram não suficientemente generosa, mas isto não é o ponto. Para todos os críticos da direita de Barak, eles disseram, bom, você traiu o país, você ofereceu aos palestinos tudo, e ainda o fato que eles rejeitaram já comprova que eles não são realmente interessados em paz, eles só querem nos aniquilar. Como a esquerda sionista colocara todas suas fichas no processo de paz com os palestinos, quando este processo de paz afundou, também as fichas da esquerda sionista submergeram sob a linha da água e hoje não mais se encontram. Então, se hoje o Partido Trabalhista é uma sombra do que fora 40 anos atrás, tem a ver com o desenvolvimento e o fracasso do processo de paz. Mas tem outros elementos também. Por exemplo, hoje tem Israel muito mais ortodoxos do que 2 gerações atrás.
Sim? É difícil de quantificar exatamente, mas eu já te mencionei que hoje, entre os ultra-ortodoxos e as crianças palestinas árabes, cidadãos de Israel, eles juntos, estes dois grupos extremos da sociedade, são a maioria dos alunos nas classes, na primeira classe da escola primária, pois eles crescem muito mais do que outras partes da sociedade, o que não é bom sinal para Israel. Desde 2000 tivemos algo como 5 ou 6 guerras. Sim, eu só falo de guerras e nem menciono todos os bombardeios pontuais e sequestros pontuais, etc. Temos hoje o que eu acho gravíssimo, um terrorismo judaico. Então temos não só terrorismo palestino, temos também um terrorismo israelense judaico, que não é totalmente novo, mas